Na parte da termodinâmica, nós vamos incluir agora nas nossas análises os fenômenos térmicos. Nós temos uma ideia intuitiva, nós temos termômetros em casa, falamos de temperatura no dia a dia, recebemos notícias, previsão do tempo e etc. Então, temos uma ideia intuitiva, com base nas experiências do dia a dia, temperatura, calor, aquilo que é quente, o frio, e embora as nossas sensações não são muito precisas, elas variam de pessoa para pessoa, e os nossos sentidos também podem ser enganados. Nós precisamos ter uma forma de sistematizar isso e também uma forma de quantificar os fenômenos a fim de que possamos efetuar medidas, que possamos conversar com outros pesquisadores que trabalham também nesta área, de modo que tenhamos maneiras de efetuar estas medidas, verificar grandezas que variam com outras grandezas e que isso independa do observador, por exemplo, para que se possa observar fenômenos físicos. Então, nós temos uma ideia intuitiva de calor, de temperatura, usamos no dia a dia, mas precisamos sistematizar isto. E vamos incluir então a temperatura, por exemplo, nas análises que até agora, na mecânica dos sólidos, na mecânica dos fluidos, nós estávamos acostumados a lidar com energia mecânica, com translação, com rotação. Mas existem outras transformações que um objeto pode sofrer sem que isso inclua, por exemplo, mudança na sua posição em relação ao referencial, mudança em relação ao campo gravitacional, no seu estado de movimento ou que cessar o movimento. Mas existem outras formas de energia envolvidas, e agora então entra em cena os fenômenos térmicos, a energia térmica e assim por diante. Nós vamos lidar então com alguns tópicos dentro da termodinâmica, temperatura e calor. Vamos verificar, por exemplo, mecanismos de transferência da energia térmica, chamado mecanismos do calor, já que o calor é energia em trânsito, energia térmica em trânsito. Então, em alguns livros aparecem mecanismos de transferência do calor. Mas calor já pressupõe transferência de energia térmica, então fica meio redundante. Teoria cinética, transições de fases e leis da termodinâmica. Embora as leis da termodinâmica possam estar sendo abordadas não separadas, mas ao longo dos tópicos. Então vamos iniciar, por exemplo, entendendo que a termodinâmica ela é fenomenológica. Então você tem observações experimentais e aí você começa a sistematizar, a desenvolver a parte teórica, conceitos e etc. Sempre com base em observações experimentais. Então ela é fenomenológica. E ela envolve o ramo da física que nós chamamos de física clássica, em relação àquilo que se tem anterior ao século XX. Após o século XX ocorreu o desenvolvimento da física quântica e da física relativística. Então o que vem antes da chamada física moderna, quântica relativística, o que vem antes é chamado de física clássica. E a termodinâmica ela está no rol da física clássica e ela é uma disciplina, nós dizemos aqui que ela é para sistemas macroscópicos em equilíbrio, e macroscópicos em relação ao nosso referencial, por exemplo. Quando nós falamos microscópico, o mundo microscópico é o mundo das partículas, mas não leva literalmente esse micro em consideração, porque o micro, por exemplo, em termos de distância, o micrometro é 10 na menos 6 metros. Quando se fala, por exemplo, em nanotecnologia, nano é 10 na menos 9. Então, 10 na menos 9 metros, você tem um nanômetro, um nanômetro. Então, quem trabalha com nanotecnologia está lidando com sistemas cujas distâncias envolvem aí da ordem de 10 na menos 9 metros. De forma geral, quando falamos mundo microscópico, é o mundo das partículas. E o mundo macroscópico envolve o mundo do nosso dia a dia. Essas distâncias e quantidades que estamos acostumados no nosso dia a dia. Se for o caso astrofísico, o mundo macroscópico para a astrofísica já envolve planetas, estrelas, distâncias maiores. Então, isso sempre depende do referencial. Então, a termodinâmica
Nós vamos utilizar, por exemplo, tudo aquilo que a gente aprendeu com a física newtoniana, por exemplo. Embora na termodinâmica, como é macroscópico, nós não sabemos, por exemplo, o que tem dentro de um gás. Um gás está no recipiente, nós não sabemos que é composto de partículas, por exemplo, de átomos e moléculas. A termodinâmica é desenvolvida, naquela época, ainda não se sabia bem a composição da matéria, quais eram os tijolos, da matéria. Mas você tem variáveis macroscópicas, como, por exemplo, a temperatura, a pressão, o volume. Você pode pegar um fluido, no caso, por exemplo, um gás, colocar no recipiente, ele ocupa um certo volume, aquilo tem uma certa massa, e você pode variar o volume, verificar mudança na pressão, mudança na temperatura. No entanto, sem saber o que tem lá dentro, mas você consegue estabelecer, por exemplo, relações entre essas grandezas, sem ter uma ideia da natureza daquela substância. Quando você começa a tratar aquela substância em termos de partículas, aí você vai para uma abordagem microscópica, que é a mecânica estatística, ou a termodinâmica estatística. E mesmo assim você tem a mecânica estatística utilizando características da física clássica, ou em alguns casos você vai para o caso quântico relativístico, porque dependendo do sistema que você está analisando, a física chamada de física clássica, a mecânica newtoniana, ela começa a apresentar problemas. Você precisa de teorias mais elaboradas. Então, nós vamos ficar aqui numa abordagem do nosso ponto de vista do dia a dia, uma abordagem macroscópica, e a parte da chamada termodinâmica clássica. Então, se nós quisermos fazer, a gente já sabe que a matéria é composta por átomos, podemos pegar algumas características da termodinâmica, analisar em termos do movimento de partículas, mas a física que vai nos guiar ali é a física newtoniana, por exemplo. Então tem que ficar claro, alguns cursos, vocês vão estudar a mecânica estatística, dependendo do curso ainda vai, tem mais características pela frente. Algumas engenharias vão ter algumas disciplinas de termodinâmica aplicada, então vai depender do curso que cada um de vocês vai seguir. Termodinâmica lembra que termo, que nós no dia a dia nos lembra temperatura, calor, e a dinâmica nos lembra lá da física 1, quando se estuda movimento, e as causas, lida com força, aceleração. Mas a termodinâmica, ela tem pouca dinâmica, vamos dizer assim, na termodinâmica, no sentido de que nós vamos tratar com trocas de energia, e nós não calculamos, por exemplo, tempos envolvidos em interações, não vamos calcular velocidade, aceleração e etc. Então parece assim, tem pouca dinâmica na termodinâmica, se nós entendemos dinâmica neste sentido aqui. E os tempos envolvidos nas interações, embora assim sabemos hoje que um gás é composto por partículas, interagem mais ou menos, depende das condições, existem as mudanças de fases que dependem dessas interações também. Os tempos envolvidos nessas interações entre partículas, você tem partículas que estão em movimento o tempo todo, mas macroscopicamente aquilo pode ficar, por exemplo, com as suas características constantes, a temperatura constante, porque os tempos que os nossos instrumentos fazem as medidas, os tempos que nós estamos acostumados, eles são muito maiores do que os tempos envolvendo as interações entre partículas. Por isso que é possível a termodinâmica. Por isso que, apesar das partículas estarem o tempo todo em movimento, mudando de posição, você tem na média uma temperatura constante. Nossos instrumentos eles não conseguem captar diferenças aqui nas regiões para nos dizer que a temperatura está mudando o tempo todo, a pressão mudando ponto a ponto. Você tem médias e por isso podemos fazer termodinâmica sem nos preocuparmos com a natureza das interações que acontecem dentro da substância. Então a termodinâmica ela é baseada em
em observações experimentais, o tempo todo, né? Então ela é fenomenológica, e assim você vai desenvolvendo a parte teórica sempre com base em observações. Então você vai sistematizando aquilo que se chamam de leis da natureza, você vai ter leis da termodinâmica, sempre são com base em observações, né? Um grande número de observações experimentais. Tá? Então, das várias definições, vamos citar algumas apenas, porque são muitas definições, né? E algumas são melhor exploradas em cursos mais avançados também. Nós temos, por exemplo, o sistema, a vizinhança. Tá? O sistema é o nosso objeto de estudo e pode ser uma porção de matéria, né? Pode ser um material. Nós vamos nos concentrar muito em gases aqui, né? Fluidos, e principalmente, né, dentro dos fluidos nós vamos ficar mais concentrados em gases em alguns momentos. Nós, na parte de mecânica dos fluidos, né, estudamos mais, como exemplo, né, estamos mais os líquidos, né? Então na termodinâmica em algum momento vamos nos concentrar mais nos gases, né? E nós temos então, né, o nosso sistema, ele ao redor do sistema tem a vizinhança. E o universo é formado pelo sistema e a vizinhança. Então pode acontecer, o nosso sistema também pode estar dividido em subsistemas e ocorrer trocas de energia entre os subsistemas e o sistema, né, como um todo, entre o sistema e a vizinhança. Então, por exemplo, o sistema pode ser uma xícara com água quente, está lá numa mesa, e aqui a vizinhança é a atmosfera. Nós sabemos por experiência do dia a dia que a tendência é essa água ficar menos quente até ficar uma temperatura em equilíbrio com a temperatura do ar atmosférico. Então, embora a temperatura, há uma troca de energia aqui, o ar atmosférico não vai mudar a sua temperatura, né? Porque a sua quantidade, a massa é muito maior do que a quantidade de água na nossa xícara. E assim nós podemos analisar, de acordo com a interface, né, com o tipo de interação que acontece, se troca só energia térmica, troca partículas e assim por diante, né? Então, vamos sempre começar pelo mais simples e indo para o mais complexo, né, adicionando características, né? Então, nós temos aqui essa noção intuitiva que usamos, ouvimos essa palavra desde pequeno, né? Temos termômetros em casa para medir essa coisa, né, chamada temperatura. Então ela é uma grandeza e que intuitivamente ela está associada com a nossa sensação de quente e frio. No entanto, nossos sentidos eles podem ser enganados, né? Nós podemos ter recipientes com água em diferentes temperaturas. Você coloca um termômetro lá, vai te indicar diferentes temperaturas, mas se você trocar sua mão de um recipiente para outro aleatoriamente, você pode em algum momento do recipiente da água quente para uma outra, para água fria ou para uma água morna, se você ficar alternando, você vai dizer que é uma água que está morna, você pode chamar de fria, né? Porque vai se acostumando com uma água mais quente, então não vai ficando preciso utilizar a nossa sensação de quente e frio em algum momento, né? E cada pessoa vai caracterizar um recipiente, vai dizer que está mais quente ou mais frio. A outra pessoa, um recipiente que ele chama de quente, o outro diz que está morno. Então é necessário ter uma definição dessa grandeza chamada temperatura e uma forma adequada de medi-la. É por isso que nós temos agora termômetros, né? Mas vamos ver como é que são feitos, né? E por que eles indicam a temperatura, né? São conhecidas propriedades de objetos que variam, né, com a temperatura. Ou você pegar um objeto e aquece, algumas propriedades você percebe que variam. Alguns objetos, obviamente, na nossa experiência do dia a dia, mudam de estado físico, né, derretem. Então, são sensíveis quando colocados no fogo, por exemplo, quando colocados em algo que nossa sensação diz que é quente. Então essas mudanças, propriedades que se alteram quando você coloca o objeto em contato com algo frio e com algo quente, podemos estudar para utilizar como indicador
né, de temperatura. Energia, por exemplo, existem definições em alguns livros que são até redundantes, né? Se perguntar ou for pesquisar, aparece muitas vezes: energia é a capacidade de realizar trabalho. E você vai verificar o que é o trabalho. É a variação da energia. Então não é um raciocínio circular. Podemos definir energia como sendo uma propriedade associada ao estado de um sistema, né? E essa propriedade ela está envolvida nas transformações que acontecem nesse sistema, que envolve um sistema ou entre esse sistema e outro sistema, né? Envolve uma interação, a troca de algo, né? E essa propriedade, por exemplo, associada com transformações no estado desse sistema, estado aqui estou usando como de forma bem ampla, né? Generalizada, porque o estado pode se referir ao estado de movimento de um sistema, né? Ele é colocado em movimento ou cessa o movimento, você faz uma intervenção para cessar o movimento. Pode representar uma mudança no estado físico. Esse estado pode ser um decaimento radioativo no material, por exemplo, ele mudou seu estado. Então, a palavra estado estou usando de forma ampla. Essa alteração, você pode fazer um objeto se movimentar, ou se movimentar mais rápido em relação ao momento anterior, né? Você está causando uma alteração numa certa propriedade. E nós caracterizamos essa propriedade como a energia. Então a energia que nós trabalhamos até o momento era energia mecânica, né? Energia cinética, potencial. E nós não tínhamos lidado até o momento, né, com outros tipos de energia. Por exemplo, se você pegar um objeto, coloca no fogo, ele pode derreter, né? Da onde que vem isso? Que energia é essa, né? Que transformação é essa que não tem a ver com movimento, né? O objeto não está em translação, não está em rotação, não mudou a sua posição no campo gravitacional, né? Então existem outras formas de energia, né? Aí nós temos, por exemplo, o trabalho. Nós calculamos o trabalho lá na mecânica, a variação da energia, tal, energia cinética, a variação da energia potencial está associada ao trabalho. No entanto, pelo fato do trabalho estar associado com variação da energia, estamos acostumados a colocar o trabalho, né, a expressar o trabalho como, né, um número seguido de uma unidade, que é Joule, né? E muitas vezes as pessoas confundem trabalho com energia. Como o trabalho está associado com a variação, ou seja, o sistema recebeu energia, ou ele cedeu energia, né? Então você tem um fluxo de energia, né? Como a energia mudou, né? Tem um fluxo de energia. Então o trabalho está associado com fluxo de energia, certo? E aí nós temos agora, fica um pouco mais claro do que simplesmente falar que é variação, ou às vezes confunde trabalho com energia. E nós temos agora um outro tipo de fluxo de energia, né, que é o calor, né? É um fluxo de energia dito térmico, né? Ou tudo que nós vamos ver agora, né, que for fluxo de energia, mas que não é trabalho, é o calor, né? Ou ainda podemos pensar, quando colocamos objetos com temperaturas diferentes, né, a gente pega água com gelo, pega a água e aquece no fogão, intuitivamente sabemos, isso aqui está com temperatura diferente, podemos não saber quanto. Se colocar esses objetos em contato, pegar um recipiente com uma água gelada e água quente, colocar em contato, deixar num recipiente com isopor isolado, por exemplo, o objeto que está mais quente vai baixar a temperatura, o objeto que estava mais frio vai subir a temperatura até eles, né, tenderem com o tempo a ficar em equilíbrio. Então nós vemos sempre esse fluxo de energia que ocorre espontaneamente entre sistemas com diferentes temperaturas. E isso nós chamamos de calor, essa energia térmica em trânsito. Então, quando esse fluxo de energia que está associado ao sistema, né, o que não for trabalho é calor aqui para nós, né, nos sistemas que vamos investigar. E é importante perceber que o trabalho e o calor estão associados com transferência de algum tipo de energia, né, porque a energia se conserva, ela é conservada. Ela pode mudar de uma forma para outra, mas ela é conservada. O calor e o trabalho não são conservados, né?
São funções ditas de processo, né? Então, a gente vai ver mais tarde, né, na primeira lei da termodinâmica, nós vamos ver outras características em processos termodinâmicos, onde, dependendo do caminho, o calor e o trabalho têm valores diferentes, mas, né, a variação da energia ali é a mesma, né, dependente do caminho. Então, o trabalho e o calor não se conservam, a energia se conserva. Então, é bom deixar claro isso, né? Quando nós falamos em equilíbrio térmico, as pessoas que vão fazer uma disciplina, essa aqui é introdutória, né? Mas fazer uma disciplina só de termodinâmica, né? Vamos ver a diferença entre equilíbrio termodinâmico e equilíbrio térmico, né? Porque equilíbrio termodinâmico envolve outras características, né? Você tem que ter um equilíbrio químico, térmico, mecânico, né? E assim por diante. E a lei zero na termodinâmica, ela é estranha, né, no primeiro momento quando você entra em contato, porque normalmente você enumera, né, como as leis de Newton, a primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, né, terceira lei de Newton. O que acontece que, historicamente, nós tivemos o desenvolvimento, né, da segunda lei da termodinâmica, né, a primeira lei da termodinâmica, e faltava ainda algumas características prévias, né? Porque a primeira lei da termodinâmica ela versa tem a ver com conservação da energia, né? A segunda lei da termodinâmica, você está relacionado, né, quando as pessoas falam em entropia, né? Mas ela está relacionada com uma certa direção, né, que a natureza, que fenômenos ocorrem, né, térmicos espontaneamente, né? Você precisa sistematizar isso, essa observação. Aí foi chamada de segunda lei da termodinâmica. Ela tem vários enunciados, né? E faltava algo ainda, e portanto resolveu chamar de lei zero. Em alguns livros aparece o nome anteprimeira lei da termodinâmica. Ela diz respeito ao equilíbrio térmico. Parece simples, mas ela não é evidente. Nós temos o seguinte, né? Se o corpo C está em equilíbrio térmico com o corpo A, e se esse corpo C está em equilíbrio térmico com o corpo B, né, nós podemos dizer que A e B, né, estão em equilíbrio térmico entre si, né. Este condutor aqui, por exemplo, né, é um condutor de energia térmica, né, e aqui um isolante, né, térmico, certo? Nós podemos pensar também da seguinte forma: dois objetos em temperatura diferente, se eles são colocados, né, em contato térmico, não necessariamente em contato físico, né, mas vamos ver isso com mais detalhes depois. A tendência é haver, né, um fluxo de energia térmica do mais quente para o mais frio, né, e aí então o que está mais quente, uma temperatura maior, baixa um pouco a temperatura, o que está com a temperatura menor sobe um pouco e eles, né, com o devido tempo, vão alcançar uma temperatura em comum. E dizemos então que estão em equilíbrio térmico. Pode separá-los, por exemplo, se estiverem isolados, separadamente, né? Se você medir a temperatura, eles estarão com a mesma temperatura. Então você, quando está em equilíbrio térmico, os objetos têm a mesma temperatura. Nós vamos ver mais para frente que existe um processo dito dinâmico aí, né? Você tem um corpo com uma certa temperatura, por exemplo, está emitindo radiação. Então você tem a taxa com que a radiação é emitida e absorvida é a mesma, então você tem a temperatura constante, embora está emitindo e recebendo radiação, né? Isso em que os corpos, né, estão em equilíbrio, por exemplo, neste caso, né? O corpo C em equilíbrio térmico com o A, o corpo C em equilíbrio térmico com o B, e portanto A e B estão em equilíbrio térmico entre si, parece algo simples, parece evidente, né? Mas não é sempre assim, né? Nós temos, por exemplo, temos que construir uma pilha. Se tivermos uma solução com ácido sulfúrico, um eletrodo de cobre, né, de um lado, um eletrodo de zinco, né, um pouco mais afastado. O eletrodo de cobre estará em equilíbrio, com a solução. E o eletrodo de zinco também, né, vai alcançar equilíbrio elétrico, no caso, com a solução. Agora, os eletrodos de cobre e zinco não estão em equilíbrio elétrico entre si. Se colocarmos um fio condutor de eletricidade entre eles, vai circular uma corrente elétrica, porque eles estão numa diferença de potencial elétrico, uma diferença entre eles, né? Então esse é um sistema onde tem
um objeto C que está em equilíbrio térmico com equilíbrio, no caso elétrico, né, está em equilíbrio com o objeto A. Ele está em equilíbrio com o objeto B, mas o A e o B, que no caso são os eletrodos, não estão em equilíbrio entre si, em relação ao fenômeno elétrico, né? Então não é evidente, né? Isso que foi enunciado pela lei zero da termodinâmica, né? E esse enunciado vem de observação, né, experimental e uma sistematização na forma de uma lei, né? Nós podemos ter, por exemplo, uma pessoa C que conhece a pessoa A, uma pessoa C que conhece a pessoa B. Não significa necessariamente que A e B se conhecem. Podem não se conhecer, né? Enfim. Então essa observação, né, da lei zero, ela não é algo evidente. Parece simples, mas não é evidente, né? Então para fenômenos térmicos, nós temos isso aqui, né? Tá? Se o objeto C é em equilíbrio com o objeto A, o objeto C em equilíbrio com o objeto B, significa que eles estão em equilíbrio térmico entre si, né? A e B. Tá? Você isolar o objeto C, pode verificar que eles têm a mesma temperatura. Então nós podemos utilizar isso, por exemplo, para entender um termômetro, por exemplo, né? O termômetro vai ser um objeto que estará em equilíbrio térmico com outro objeto. Eu posso, por exemplo, ter um sistema que eu quero medir a temperatura de dimensões, né, muito maiores do que o termômetro que eu vou utilizar. Então, quando eu colocar o termômetro em contato com o sistema, a ideia é que a temperatura do sistema não seja afetada e o termômetro entre em equilíbrio térmico com o meu sistema e, portanto, ele vai me indicar a temperatura em que está o sistema. Então, é essa sistematização que podemos utilizar para entender, então, o funcionamento de um termômetro. Nós precisamos, então, agora ter uma escala de temperatura, né? Precisamos ter... Não definimos bem a temperatura ainda, né? Mas podemos ter uma forma de comparar temperaturas de diferentes objetos utilizando propriedades de algum objeto, né, que varia com a temperatura. É que, por exemplo, nós temos em casa geralmente o termômetro com mercúrio, não é tão adequado, né? Ainda existem alguns, né, mas é mais comum encontrar com álcool e corante, né? Porque se quebrar, por exemplo, né, o mercúrio é complicado, né? Dependendo da onde isso acontece, esse acidente, né? O metal pesado é tóxico, né? Então isso aqui pode estar, por exemplo, uma criança morder, né, ingerir o mercúrio, então não é adequado, né? E aí você tem, por exemplo, o álcool com corante, e de acordo com a temperatura ocorre a dilatação do material, então ele pode ser usado para indicar a temperatura, né? Quando você resfria, se contrai. Então essa propriedade, só que nós precisamos calibrar esse termômetro, né? Aí temos outros tipos depois de termômetro, né? E podemos utilizar, por exemplo, um metal. Quando aquecemos, ele se dilata, né? E metais diferentes se dilatam, né, com taxas diferentes. Se esses metais forem, né, você soldar um metal com uma propriedade que é diferente da outra, está representado, né, por essa tira aqui, como se estivesse soldados. Quando aquecidos, a tendência de se dilatar é diferente, né, ele pode entortar. Então, você tem esse bimetal aqui, que pode ser sensível, né, a variações de temperatura, e essa propriedade de se encurvar aqui pode ser utilizada, né? Então, como nós vamos ver, tem algumas aplicações. Então existem outros materiais que variam, por exemplo, a resistência elétrica com a temperatura, pode ser utilizado como termômetro, né? E também o nosso conhecido manômetro em U, né? Tem um tubo aberto aqui, que discutimos nas medidas de pressão, por exemplo. Esse gás aqui, ele pode, por exemplo, ser colocado, esse bulbo, em contato com um material, por exemplo, com gelo, pode ser colocado em água em ebulição, vai variar a pressão do gás, né? Vai variar essa altura aqui da coluna, então podemos calcular a pressão, mas também podemos utilizar como um termômetro, ao invés de utilizar uma escala de distância, e aí nós podemos escrever em termos de pressões, né? Poderemos escrever em termos de temperaturas. A gente pode fazer isso aqui, por exemplo, né? Se tem um gás num bulbo, podemos colocar mercúrio aqui. Esse outro aparato aqui é para você
Você varia a altura aqui para manter, por exemplo, esta aqui sempre no céu zero aqui, né? E aí você vai variar a altura aqui e pode calibrar, né, esta régua aqui, escrever isso aqui em termos de temperaturas, por exemplo. Pode colocar água com gelo e esperar o gelo, parte do gelo derreter. Isso aqui pode ficar num recipiente com isopor, por exemplo. Quando o gelo parar de derreter, estabilizar, você tem água misturada com gelo, observa-se que essa altura aqui ela fica constante, aquilo está em equilíbrio térmico, né? Então, isso pode ser um ponto de referência para nós fazermos, né, estabelecer uma escala de temperatura. Depois disso aqui pode ser colocado, por exemplo, com a água fervendo, colocado esse bulbo aqui em ebulição, essa água em ebulição, né, com esse bulbo dentro, esperar até a altura aqui da coluna estabilizar, e é um outro ponto de referência, por exemplo. Mas nós precisamos ter pontos de referência para fazer a calibração de instrumento para que qualquer pessoa possa utilizar. Aqui, por exemplo, nós podemos utilizar a temperatura do corpo humano, seria uma referência. Ponto de fusão e ebulição de alguma substância, por exemplo, água e outras substâncias. Ponto triplo, por exemplo, onde você encontra a substância no estado sólido, líquido e gasoso, né, no mesmo recipiente. Então você pode utilizar para calibrar, porque com o desenvolvimento histórico, né, dos instrumentos, foram necessários encontrar pontos de calibração para que pessoas em diferentes laboratórios, em diferentes locais do mundo, né, pudessem efetuar medidas, né, de alguns sistemas físicos e depois apresentar resultados e isto poder ser entendido por cientistas de outros laboratórios, né, que estão acostumados com aqueles instrumentos, com aqueles pontos de calibração, né. E aqui nós temos então um ponto escolhido, por exemplo, é a água. Colocando aquele bulbo do termômetro a gás, né, em contato com a solução com água com gelo e a água em ebulição, por exemplo. Daí temos a escala Celsius, né, onde é importante ressaltar, né, que as temperaturas em que acontece, né, a fusão ou, né, a ebulição da água depende da pressão atmosférica. Então, estamos como referência, né, a pressão atmosférica no nível do mar, por exemplo. E foi estabelecido, por exemplo, né, para a água no ponto de congelamento, ou indo no sentido contrário, quando o gelo começava a fundir, foi estabelecido que a temperatura era 0 graus na escala, né, depois chamada de Celsius, por exemplo, né. Uma escala desenvolvida, né, um termômetro desenvolvido por Anders Celsius, né, depois recebeu então em homenagem ao Celsius, né, este nome. Então, quando falamos escala Celsius, no tempo dele, né, ele não chamava de escala Celsius, né. Esses pontos de referência, pessoas de diferentes laboratórios, né, desde que situados no nível do mar ou próximo, né, podiam utilizar então com alguma segurança, né. E você tem então um desenvolvimento experimental de substâncias, né, a vidraria para o laboratório e a substância para utilizar, né, para indicar a temperatura. Nós temos, por exemplo, outra escala que é muito comum, que é a escala Fahrenheit, hoje em dia utilizada em países de língua inglesa, mas ela foi desenvolvida por pessoas do norte da Europa, né? Então, o Daniel Fahrenheit, ele aprendeu algumas técnicas com um astrônomo dinamarquês, né, Homer, alguma coisa assim, porque é um pouco difícil pronunciar em algumas línguas, né? E utilizava, por exemplo, uma escala de 0 a 60, né, para o congelamento da água e a ebulição, né? E também utilizava um sistema, esse 0 a 60 era uma inspiração talvez do sistema sexagesimal utilizado, né, em astronomia. E depois, com o tempo, o Fahrenheit foi refinando os materiais, né, melhorando a escala, melhorando o seu termômetro. E a ideia, por exemplo, em países muito frios, era utilizar temperaturas sempre positivas, né? Então, o 0 da escala foi estabelecido um frio mais rigoroso que havia sido medido na época.
E aí então você trabalhava sempre com números positivos, né? Para divulgar dados meteorológicos, né? É muito mais fácil de lidar. Raramente você divulgaria uma temperatura negativa. É claro que em laboratório e também com expedições em lugares cada vez mais frios, você alcança temperaturas abaixo de zero na escala Fahrenheit, né? Então, em algum momento, você trabalha com temperatura negativa, mesmo nessa escala, né? Mas no dia a dia de alguns países, fica conveniente essa escala, porque você mesmo em época fria, você ainda tem temperaturas que se utiliza positivas no dia a dia, né? E como é que nós vamos fazer para converter, né, uma escala para outra, né? Porque muitos países passaram a adotar a escala Celsius, né? A partir da década de 40, acho que ela recebeu o nome Celsius, né? Chamava de escala centígrada, porque você tem entre 0 e 100 foram feitas 100 divisões aqui, né? E a escala Fahrenheit foi construída de outra forma, o número de divisões aqui é diferente, né? Então você tem, por exemplo, à medida que a escala Fahrenheit foi sendo aperfeiçoada, né, chegou-se ao momento então em que nesta escala, né, o ponto de fusão do gelo é 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição da água é 212 graus Fahrenheit. E aí você tem então, por exemplo, 100 divisões entre este ponto e este na escala Celsius e tem 180 divisões entre, né, este ponto e este na escala Fahrenheit. Então, essas escalas, o grau em cada escala tem um tamanho diferente, né? Seria algo mais ou menos assim, né? Na época, era até interessante você ter um grau menor, seria algo mais preciso, mas com o tempo, os termômetros foram ficando precisos e ter subdivisões nas duas escalas, então essa diferença não deixou de ser uma vantagem. Mas você tem aqui, por exemplo, para cada grau Celsius, você tem quase 2 graus Fahrenheit, né? Dá mais ou menos 1,8 aqui. Se nós calcularmos aqui, né, aí sim obtemos, né, 180 por 100, né, dá 18 por 10 ou, né, 1,8 para 1. Né? Então nós temos aqui, para cada grau Fahrenheit, nós temos aqui 0,555, né, graus Celsius, né? Então, para cada, por exemplo, 4,5 Fahrenheit, nós temos 2,5 graus Celsius, ou 9 Fahrenheit temos 5 graus Celsius, né? E assim por diante. Então essas escalas, pelo fato de terem divisões diferentes, 1 grau numa escala não quer dizer 1 grau na outra escala. E se encontrarmos um manual, um livro em outra língua que trabalha em Fahrenheit, temos que ter uma ideia, ou algum equipamento. Muitas vezes aparece um equipamento com termômetros, né, em Celsius e em Fahrenheit, mas talvez um equipamento mais antigo que tenhamos que lidar, pode ser que tenha temperatura somente em Fahrenheit, então nós temos que ter uma ideia de como converter, né, as temperaturas. E para fazer isso nós vamos utilizar retas paralelas, retas proporcionais, por exemplo, né? Então vamos pegar aqui um triângulo, por exemplo. Se eu quiser aumentar o tamanho desse triângulo, por exemplo, aumentando aqui este cateto, eu vou automaticamente aumentar o tamanho, né, dos outros lados. Então eu tenho aqui, aumentei a hipotenusa, né, aumentei o cateto oposto, né, a este ângulo, né. Todos os lados acabaram crescendo proporcionalmente ao aumento que eu provoquei, né, inicialmente. Então eu tenho segmentos de reta, ou eu posso verificar esses dois triângulos, colocar separados, né, como se fossem dois triângulos diferentes. E eu tenho, por exemplo, que mantendo esse mesmo ângulo, né, esses triângulos são equivalentes, eu tenho uma proporção entre os seus tamanhos, né, equivalentes, né. Eu posso chamar então a hipotenusa menor de H minúsculo, a hipotenusa maior de H maiúsculo, e assim por diante, né? E eu tenho uma relação entre os lados, por exemplo, este lado dividido por este menor vai me dar um número que é equivalente ao pegar este lado aqui dividido pelo lado menor do outro triângulo, né? Este outro lado, né, por este aqui. Eu tenho uma relação de proporcionalidade,
entre retas. Então eu tenho aqui, por exemplo, esta reta aqui dividido pela reta menor é equivalente a esta reta aqui dividido pela menor, né? Esse comprimento. Eu posso pegar o menor pelo maior ou o maior pelo menor, né? Então eu tenho só números diferentes. Por exemplo, vamos colocar uns números aqui, né? Independente da unidade. Se eu pegar um triângulo que tem um tamanho 4 e 3, se eu aplicar Pitágoras, eu calculo que a hipotenusa aqui vale 5. Se eu tiver um outro triângulo, eu conheço este lado, e eu não conheço este, bom, eu posso determinar este com Pitágoras, por exemplo, né? Mas eu posso fazer de outra forma, né? Se eu conheço então esses triângulos aqui, sabendo que eles são equivalentes, eu posso fazer, por exemplo, né? Em relação a este ângulo, esse é o cateto oposto, né? Então o cateto oposto desse triângulo pelo cateto oposto, né, do outro triângulo vai ser equivalente ao pegar o cateto adjacente deste pelo cateto adjacente do outro, né? B maiúsculo pelo B minúsculo vai ser igual ao A maiúsculo pelo A minúsculo. E, portanto, eu posso isolar o B e calcular com base nos outros que eu conheço. Desta forma, eu tenho 8 por 4 dá 2. Então, este por esse tem que dar 2 também. Ou seja, né, aqui eu tenho 2 vezes 3 dá 6. Tá? Então, este lado aqui vale 6. Então, eu tenho 8 por 4 dá 2, 10 por 5 dá 2, 6 por 3 dá 2. E eu posso fazer, por exemplo, em relação a este ângulo, eu tenho o cateto oposto pelo adjacente, isso vai dar 0,75, né? A tangente desse ângulo. Se eu pegar 6 dividido por 8, dá 0,75 também, né? Então é o mesmo ângulo que eu tenho aqui, né? Então eu peguei, a partir de um triângulo, né, fiz a extensão, obtive um triângulo equivalente com tamanhos, né, um tamanho maior, e usei proporcionalidade entre segmentos de reta para obter aquele que eu não conhecia, né? Então eu posso pegar aqui, colocá-los juntos novamente. Eu tenho então esse segmento de reta aqui dividido por este, vai ser igual ao maior, né, aqui dividido pelo menor aqui. Ou eu posso fazer também o contrário, né, pegar o menor pelo maior, tá? Pego este segmento dividido por este, vai ser equivalente a este menor dividido aqui pelo maior. Obviamente os números que eu obtenho aqui são diferentes, mas dentro deste conjunto, sendo coerente, né, o maior pelo menor, aqui no caso, no exemplo anterior, daria 2, né? Aqui 2, 2. E aqui daria 0,5. 0,5, 0,5. Ou seja, eu mantenho o sinal de igualdade, trabalho com números diferentes, mas posso utilizar essa proporcionalidade aqui para calcular uma grandeza que eu não conheço, né? Vamos fazer isso agora também na escala de temperatura, porque eu tenho aqui, por exemplo, um segmento de reta e eu tenho um outro maior aqui. Nesta escala, tenho algo equivalente na outra escala. E aí eu posso usar, então, essa ideia anterior, né, para fazer a conversão de uma escala para outra, porque elas estarão relacionadas pela proporcionalidade dos segmentos de reta. Então eu posso pegar, por exemplo, este tamanho, né, o menor dividido pelo tamanho maior desta escala e fazer o mesmo na outra escala. Então, por exemplo, uma dada temperatura na escala Celsius que eu não conheço, né, pegando esse ponto aqui menos isso, vai dar Tc menos 0 dividido por este ponto menos isso para pegar esta distância, que é 100 menos 0. Isso vai ser equivalente ao fazer também nesta escala. Eu vou fazer este tamanho, que é Tf menos 32, dividido por este tamanho, que é 212 menos 32. E, portanto, eu tenho, então, esta operação vai ser igual à operação análoga na outra escala. E eu tenho, então, uma forma de determinar agora. Se eu fizer uma álgebra aqui, Tc menos 0 dá Tc, 100 menos 0 dá 100. E aqui eu tenho, então, 100 divisões dessa escala e eu tenho, né, 180 divisões dessa escala. Eu tenho, então, uma relação que envolve essa proporcionalidade entre as duas escalas. De modo que eu posso, então, isolar a temperatura na escala Celsius e eu posso simplificar isso chegando nesta expressão. 5 sobre 9 dá aquele 0,5
5,555, né, que é quando eu vario 1 grau na escala Fahrenheit, eu vario 0,555 na escala Celsius. Então, dado uma temperatura na escala Fahrenheit, né, eu efetuo a operação aqui, depois a multiplicação e a divisão, e obtenho a temperatura, né, expressa, a mesma temperatura expressa, né, em outra escala. Como se estivéssemos convertendo, por exemplo, polegada e centímetros, né? A forma de converter obviamente é diferente, mas nos referimos à mesma distância, seja em polegada, seja em centímetros. Temos números diferentes, né? Porque são unidades diferentes, mas expressam o mesmo tamanho. Aqui, uma dada temperatura, bom, teremos números diferentes com unidades diferentes para expressar, né, aquela mesma temperatura. Se nós fizermos uma álgebra aqui isolando a temperatura em Fahrenheit, podemos então obter essa expressão. Dada uma temperatura na escala Celsius, podemos saber a temperatura na escala Fahrenheit. Só tem que atentar aqui. Aqui nós fazemos a subtração primeiro. E aqui nós fazemos, né, essa multiplicação e divisão, ou 9 por 5 dá 1,8. Né? Fazemos essa operação primeiro, depois adicionamos, né, o 32. E assim então podemos converter uma temperatura de uma escala para outra. E nós temos aqui, por exemplo, aquele termômetro a gás. O gás que está no bulbo, né, pode ser diferente. E fazendo experimentos, nós obtemos valores diferentes de temperatura, né, utilizando gases diferentes. Se nós reduzirmos, né, a densidade daquele gás, utilizamos gases rarefeitos, né, as diferenças, não são muitas diferenças, né? No entanto, essas diferenças vão ficando cada vez menores, né? A tendência é que eles concordem, porque quando o gás fica rarefeito, se reduz as interações que acontecem entre as partículas, né? Então os gases tendem a chegar mais próximo do chamado gás ideal, né? E portanto as leituras vão concordando cada vez mais. Se nós pegarmos um determinado termômetro com um determinado gás, né, que o compõe, e formos fazer um gráfico aqui da pressão com a temperatura, experimentalmente chegava-se até um certo valor. Diferentes gases são retas com inclinações diferentes, no entanto, a tendência, quando extrapolávamos aqui, é que todas as diferentes retas que tivéssemos chegariam neste ponto, que na escala Celsius é menos 273,15. Teoricamente, então, seria um ponto de temperatura com um limiar inferior, onde teríamos uma pressão zero, embora quando baixamos cada vez mais a temperatura, a mecânica quântica que é a teoria que descreve adequadamente os fenômenos, né, junto com a mecânica estatística, né. Então aí nós temos algumas características levemente diferentes do que estamos acostumados, né, no nosso mundo, né, clássico, vamos dizer assim, ou seja, da física clássica, né. Mas chegamos aqui a um limiar inferior de temperatura, uma indicação teórica disso, então resolveu-se utilizar esse limiar para determinar, né, uma escala absoluta, ou seja, uma escala onde você tem aquele ponto como sendo a menor temperatura possível, foi chamado de zero, e a partir daí você trabalha somente com números positivos, por exemplo, né? Essa é a escala Kelvin. Ela foi criada, né, utilizando-se como base a escala Celsius, portanto o número de divisões, né, o tamanho do grau aqui é o mesmo da escala Celsius, né? Então como nós andamos para cá, menos 273,15, né? Então se aqui agora passou a ser o zero, nós vamos andar 273,15. Esse aqui, então, o 0 graus Celsius é o 273,15 kelvins. E aqui você andou 100 graus, então você também adiciona 100 graus aqui. A escala Fahrenheit, nós temos o tamanho do grau diferente, né, da escala Celsius. E aí nós temos, portanto, uma escala que foi construída, que é a escala Rankine, com o grau do tamanho da escala Fahrenheit, né? E foi utilizado, portanto, esse limiar, também chamado de zero na escala Rankine. E aí o que acontece? Nós temos que a escala Fahrenheit está para a escala Rankine, assim como a escala Celsius está para a escala Kelvin, né? Em alguns manuais de engenharia, alguns livros, estrangeiros,
podem ser utilizados a escala Rankine neste aspecto, né? No SI utilizamos Kelvin. No entanto, os países acostumados com a escala Fahrenheit, né, podem fazer alguns manuais, algumas equações com a temperatura na escala Rankine. O manual pode ser até traduzido para o português, mas mantidas, né, a temperatura na escala Rankine, as equações, né, daquela forma. Então não se assustem, né? Nós não vamos mexer, né, com essa escala, vamos nos concentrar mais na escala Celsius e Kelvin. Algum exercício, né, com a escala Fahrenheit, mas enfim, em geral vamos trabalhar com Celsius e Kelvin. Às vezes aparece de forma menos precisa, mas é para não ficar tão carregada, por exemplo, a figura, né? Alguns pontos para facilitar a memorização, tá? Mas nós vamos trabalhar com o 273,15 mesmo, né? Tá? E assim por diante nas outras escalas. Nós temos aqui então, para converter da escala Celsius para Kelvin, basta pegar a temperatura em graus Celsius e adicionar 273,15, tá? Como nós vimos aqui, por exemplo, né? Eu vou adicionar, eu tenho a temperatura 0 graus Celsius e eu adiciono 273,15, né? A temperatura 100 graus Celsius, adiciono aquele mesmo fator e obtenho 373,15, tá? Tem uma forma de converter então de Celsius para Kelvin, de Celsius para Fahrenheit, tá? E também posso inverter aqui, né? Posso obter a partir da temperatura Kelvin a temperatura Celsius e a partir da temperatura Fahrenheit a temperatura Celsius também, tá? Temos então relações de conversão. Vamos fazer um exemplo aqui para ilustrar agora. Imagina um processo termodinâmico onde a temperatura varia de 20 para 50 graus Celsius. Tá? Então calcule a variação de temperatura nas escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então, se utilizarmos aquelas relações que vimos anteriormente, 20 graus Celsius equivale a 68 graus Fahrenheit. E se convertermos também 20 graus Celsius para Kelvin, né, adicionamos 273,15 e obtemos 293,15 Kelvin. Quando convertemos 50 graus Celsius para Fahrenheit, obtemos 122 Fahrenheit. E se convertermos também 50 graus Celsius para Kelvin, obtemos 323,15 Kelvin. Então, temos aqui 3 diferentes escalas e cada escala tem um certo número para me indicar, né, aquela mesma temperatura, né? Nós temos aqui números diferentes para expressar a mesma temperatura em diferentes escalas. Houve uma variação, temos novamente números diferentes em cada escala para expressar aquela mesma temperatura, né? Temperatura final. Se quisermos calcular qual é a variação, vamos fazer então a final menos a inicial, começando pela escala Celsius, né? Então vamos pegar 50 menos 20 e obtemos 30 graus Celsius, né, de variação. Se fizermos a variação na escala Fahrenheit, né, 122 menos 68, obteremos 54 graus Fahrenheit. E a variação na escala Kelvin, né, 323,15 menos 293,15, obtemos 30 kelvins, né? Não são graus Kelvin, né, são Kelvin. Então, nós percebemos aqui que a variação, tanto na escala Celsius e Kelvin, né, deu o mesmo número. Obviamente porque essas escalas, o tamanho do grau é o mesmo, né? A escala Kelvin foi construída com base na escala Celsius. Então nós podemos dizer que a variação na escala Celsius é igual à variação na escala Kelvin. E nós vemos que a variação na escala Celsius ou Kelvin, né, é diferente da variação na escala Fahrenheit. Nós precisamos então tomar cuidado, né? Embora os números sejam aqui os mesmos, né, se referem-se a escala diferente. Mas, né, esta variação, né, é a mesma. Nós temos números diferentes para expressar temperaturas, mas a variação, né, essas duas escalas aqui dão o mesmo número. Então nós temos que tomar cuidado, por exemplo, em algumas equações aparece a temperatura. E em outras equações aparece a variação da temperatura. Quando aparece a temperatura, tem que tomar cuidado em qual é a escala. Normalmente
né, no SI, a equação está feita para temperatura em Kelvin. Quando aparece variação da temperatura, pode ser que os dados são recolhidos com um termômetro, por exemplo, em graus Celsius. Se a equação requer a variação, podemos calcular a variação diretamente na escala Celsius, né? Porque o valor numérico vai ser equivalente da escala Kelvin, mas só temos que tomar cuidado na hora de fazer a conta, que apesar de calcularmos a variação na escala Celsius, né, nós temos que ser coerente com a unidade, tá? Caso ela seja requerida, tá? Então a variação, né, nós temos que tomar cuidado em que escalas estamos trabalhando.